Olá, crianças, tudo bom? A tia tá com muita saudade de vocês, viu? Então, mais uma vez, estamos aqui para aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. E hoje, a nossa lição, o título é esse aqui, ó. Que confusão, é o título da nossa lição de hoje. Vamos orar então, para podermos então dar início à nossa aula de hoje? Fecha seu olhinho aí, pensando em Deus, e juntos vamos falar com Ele nessa hora, amém? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por este momento que temos de podermos aprendermos mais de Ti. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa a nossa mente, nos ajuda, Senhor, a guardar a Tua palavra em nossos corações e nos ajuda, Senhor, a sermos obedientes ao Senhor. Abençoa a nossa família, abençoa a nossa igreja, abençoa, Senhor Jesus, os nossos pastores, toda a nossa liderança, Pai. Nós oramos a Ti, já te agradecemos por tudo, desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como a tia já falou, nossa lição hoje é que confusão. E o nosso versículo que iremos ler está lá em Tiago 4, versículo 6, a parte B. Diz assim: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Repetindo, Tiago 4, 6. Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E aí, criança, o que você entende por orgulhoso e por ser humilde? Então, orgulhoso é aquele que procura o quê? Ser sempre melhor do que o outro. A pessoa orgulhosa é aquela que está sempre esnobando a outra, querendo ser melhor do que a outra, que dela tudo é melhor, que o do outro não presta, só o dela que presta, que as outras pessoas, para elas, nada tão bom, tá bom nas outras pessoas, que tudo dela é melhor. Então, essa é a pessoa orgulhosa que tem um pensamento orgulhoso. E humilde é o quê? Aquela pessoa que é simples, né? Que tem sempre aquele pensamento de poder ajudar, de estar ajudando um ao outro. É o contrário daquela pessoa que é orgulhosa. Por isso que a palavra de Deus diz isso, que ele é contra o orgulhoso, mas ele é bondoso com o humilde. Porque quem é orgulhoso, ele não está sendo agradável ao Senhor, ele está fazendo aquilo que desagrada a Deus. E aí, olha só, quem de vocês já pensou em já teve um sonho de ser famoso? Quem já pensou em ser famoso? Acredito que muitos já pensaram em ser famosos, né? Existem muitas pessoas que fazem de tudo para serem famosas. Faz até coisas que desagradam a Deus. Mas querer ser famoso, conhecido por todos, não é a coisa mais importante da nossa vida, não é verdade? As pessoas que gostam de parecer mais importantes ou melhores do que os outros mostram que elas são o quê? Foi o que a tia já explicou. As pessoas que querem ser melhores do que as outras, elas mostram que são o quê? Que são pessoas o quê? Orgulhosas. E o orgulho não agrada a Deus. E a nossa lição de hoje, nós vamos aprender uma história muito triste sobre pessoas que quiseram ser famosas e com isso elas se deram muito mal. E aí a tia montou um cenário. A tia fez um cenário aqui para demonstrar algumas coisas para vocês através desse pequeno cenário que a tia montou aqui. Então, vamos lá. Vocês lembram uma das últimas aulas antes da Páscoa, nós falamos sobre quem mesmo? Sobre Noé, né? Noé, quando ele saiu da arca, ele fez um altar. Ele fez um altar para o quê? Para louvar a Deus, para adorar a Deus. Um altar de adoração ao Senhor, de gratidão a Deus. Mas, quando Noé saiu da arca, ele recebeu uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Noé. E aí, que será que ordem que Deus deu a Noé? Que será que ordem foi essa que Deus deu a Noé?
Deus ordenou para Noé e a sua família que os seus filhos e suas esposas, que eles o quê? Que eles tivessem filhos, que eles se multiplicassem, que eles se espalhassem pelo mundo inteiro. Então, Deus deu uma ordem a Noé, e a ordem que Noé recebeu para sua família foi que eles o quê? Se espalhassem por todo o mundo. Essa foi a ordem que Deus deu a Noé. E aí, o tempo passou. Os filhos de Noé tiveram filhos, que tiveram filhos, que tiveram filhos. E assim, com o passar dos anos, já havia o quê? Muita gente na terra. Com o passar dos anos, a terra já estava com muitas pessoas. E todas essas pessoas falavam a mesma língua, elas se entendiam, falavam o mesmo linguajar. E havia muitos lugares no mundo, porém, havia aqui no mundo, tá vendo aqui o globo do mundo? Aqui havia muitos lugares no mundo que ainda não morava ninguém. E a ordem de Deus tinha sido o quê? A ordem de Deus tinha sido o quê? Que o povo se espalhasse pelo mundo todo. E ela não tinha sido cumprida ainda. Porém, um grupo de pessoas foi morar num lugar, um grupo de pessoas foi morar num lugar chamado Sinear. E lá eles resolveram fazer algo diferente. Eles resolveram, então, criar um outro tipo de material para realizar suas construções. Lá, esse grupo de pessoas, eles começaram a trabalhar e a construir um novo tipo de material para levantar as suas casas, as construções daquela época, que eram feitas com pedras. E aí, lá em Gênesis, vai dizer que eles trabalhavam, então, passaram a construir o quê? Tijolos feitos com barro queimado. E aí eles começaram a construir as casas. E essas casas, elas ficaram firmes. Olha que maravilha. Foi tudo muito bom. Porém, algo aconteceu. Além das casas, lá em Gênesis 11, 4, na nossa Bíblia, lá no livro de Gênesis, no capítulo 11, depois você lê essa história lá com calma, vai dizer que além das casas que eles construíram, eles começaram também a construir uma torre. Aqui. Eles começaram a construir uma torre. Tudo bem. Até aí tudo bem. Construir uma torre, nada de errado em querer construir uma torre. Só que eles estavam construindo uma torre bem alta. E essa torre bem alta que eles estavam construindo, eles queriam que ela chegasse até o céu, que ela ficasse bem grande. E aí eles acreditavam que se construísse essa torre bem alta, que eles iriam o quê? Que eles iriam ficar famosos, que eles não iriam precisar se espalhar pelo mundo todo. Eles estavam achando assim, que se eles construíssem essa torre bem alta, eles não precisavam se espalhar pelo mundo todo. Mas Deus não deu uma ordem para eles? Deus deu uma ordem que eles tinham o quê? Que se espalhar pelo mundo todo. E aí, então, eles começaram a construir essa torre, construir, e acharam que iriam ficar o quê? O povo, ele queria ficar o quê? Eles queriam ficar famosos, ou seja, o orgulho estava entrando no coração deles, a vontade de querer ficar famoso estava no coração deles, e com isso eles não estavam o quê? Obedecendo a ordem de Deus, que era de se espalhar pelo mundo todo. E aí, então, sabe o que aconteceu? Por conta do pecado, por conta da desobediência deles, Deus teve que tomar uma providência. Deus não pôde permitir que eles continuassem ao quê? O povo estava o quê? Desobedecendo a essa ordem. E aí, então, Deus, ele pensou em fazer algo. O que Deus fez? Ele castigou o povo. E sabe qual foi o castigo que Deus fez?
Deus, então, ele não podia deixar que eles continuassem ali, né? Porque Deus queria que eles se espalhassem por todo o mundo. E aí, então, ó, Deus, então, fez com que aquele povo, ele fez com aquele povo que estavam construindo aquela torre, esse povo, eles começaram a falar várias línguas diferentes. Eles começaram a falar várias línguas diferentes. E aí, vendo que eles estavam falando línguas diferentes, sabe o que aconteceu? Cada um, então, ó, as famílias, elas foram se ajuntando, e cada um foi para um lugar diferente do mundo. E aí, então, assim, a palavra de Deus, ela pôde ser cumprida. A ordem que Deus tinha estabelecido, que o povo deveria se espalhar por toda a terra, passou a ser cumprida. Por quê? Porque Deus fez com que eles começassem a falar línguas diferentes. E aí lá em Gênesis 11, no versículo 9, está relatando isso. Essa língua que eles começaram a falar, essa confusão que teve, né? Como é que a tia fala? O desentendimento que acabou gerando ali no meio deles fez com que eles se afastassem um do outro. E então ali, aquele local que eles estavam, aquela cidade em que eles estavam, aquela torre que eles começaram a construir, essa torre, esse local foi chamado, sabe de quê? Como o nome foi dado de Babel. Babel, sabe por que Babel? Porque quer dizer confusão. Houve ali uma grande confusão, porque ninguém conseguia se entender, tudo parecia ser diferente. Então eles tiveram que se espalhar. Como eles não estavam mais conseguindo se entender, como tudo estava tudo muito confuso, aí eles se espalharam. E assim, então, a ordem de Deus foi cumprida, né? Deus, então, cumpriu a ordem que ele estabeleceu, que ele deu para Noé, quando Noé saiu da arca junto com a sua família, que ele fez aquele altar de adoração ao Senhor, e Deus falou para eles o quê? Que eles deveriam ir pela terra e se espalharem pela terra. Eles deveriam crescer. Os filhos de Noé tiveram filhos, seus filhos tiveram filhos, só que chegou aquele momento em que aquele povo o quê? Não queriam o quê? Eles não queriam ir mais para lugar nenhum. Eles começaram a construir uma torre com o objetivo de ser famoso, mas aí Deus, que não é bobo, Deus vendo aquilo tudo, ele falou, não, vou tomar uma providência. Aí fez com que todo mundo começasse a falar uma língua diferente. E aí um falava português, outro falava inglês. Não estou falando que era assim, a tia que está falando isso, entendeu, crianças? Para vocês entenderem que línguas diferentes eles estavam falando. Eles não conseguiam entender o linguajar um do outro. E aí, como houve aquela grande confusão, aí cada um foi para lugares diferentes. E assim o povo ele se espalhou, conseguiu se espalhar na face da terra. Então, concluindo a nossa lição de hoje ela é bem curtinha, mas assim, é uma lição que fala da questão do orgulho, né? Que nós não devemos ser orgulhosos, que nós não devemos querer alcançar o quê? A fama, o orgulho, que nós não devemos o quê? Ser igual aquele povo que quis desobedecer a Deus, porque quando nós desobedecemos ao Senhor, Deus ele faz o quê? Toda desobediência ela tem uma consequência, tem um castigo. Deus, ele castigou aquele povo. Qual foi o castigo? Colocou o quê? Uma confusão ali. Eles começaram a falar línguas diferentes e eles se separaram. E hoje, você quando faz alguma coisa de errado, a mamãe não castiga você? Quando a mamãe fala, meu filho, não faz isso, aí você vai lá e faz. O que a mamãe faz? Ela briga com você, né? Tira alguma coisa que você gosta, deixa você de castigo por alguns minutos em determinado local. Não é assim que a mamãe age? Com certeza, toda desobediência ela tem uma consequência. E a nossa lição de hoje fala sobre isso. Que ao invés de nós querermos ser famosos, de querer mostrar que é melhor, que nós queremos mostrar que somos melhores do que os outros, que nós precisamos saber que somos pequenos como um grão de pó.
A palavra de Deus fala isso lá no livro de Gênesis, que nós somos como o pó da terra, né? E que sem o Senhor Jesus nas nossas vidas, nada podemos fazer. Então, crianças, não vamos ser como esse povo lá do passado que ser um povo que era soberbo, um povo que era orgulhoso, que só pensava em si, que queria fama a qualquer custo, que queria glória a qualquer custo. Não que não possamos ser famosos, podemos ser um dia famosos sim, mas com sabedoria, sabendo que Deus ele sempre tem o melhor para nós, sabendo que se nós formos humildes, através da nossa humildade, nós podemos alcançar muitas coisas. Então, que hoje você pare e pense, será que eu tenho sido humilde? Será que eu tenho sido uma criança que tem ajudado ao meu coleguinha? Eu não tenho... será que eu não penso em ser melhor do que ele? Procure sempre ajudar o seu amiguinho. Hoje nós estamos aqui na nossa casa, cada um está na sua casinha, né? Vivendo esse período de quarentena, mas em breve cada um estará de volta às suas atividades, nas escolas, nos trabalhos, enfim, todos nós em breve estaremos reunidos novamente. E aí, quando nós estivermos reunidos novamente, vamos ter aquela preocupação de querer, de ajudar um ao outro, de procurar sempre de colaborar com os nossos amigos, né? Não querendo ser melhor do que ninguém, porque se nós não somos melhor do que ninguém, nós precisamos de Jesus nas nossas vidas. Ele sim, ele é o nosso ajudador, ele é aquele que está sempre conosco, ele é aquele que faz sempre o melhor por nós, e que nós sejamos assim, procurando fazer igual ao Senhor, que nós possamos ter Jesus como o exemplo nas nossas vidas. Amém, crianças? Um beijo grande para vocês. Muito em breve nós estaremos juntinhos novamente, tá? Falta pouco, eu creio. Creia também. Beijo.